Então, fiquei com essa responsabilidade de trazer o capítulo 9, que está intitulado aí Planejando Espaço e Tempo. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Wagner, não esquece de se apresentar também, que eu esqueci de lembrar. Só isso aí. Desculpa atrapalhar. Todos aí vocês. Valeu. Tá, então, eu sou professor aqui da SEDUC do Rio de Janeiro. Estudei um pouquinho dessa parte também de ensino de filosofia, e eu quero falar um pouquinho também, brevemente, da minha área de ensino de música também, que é onde tive uma experiência mais na parte de ensino cristão, que eu acho que tem bastante a ver com esse capítulo que o David Smith acabou tocando na relação entre espaço e tempo. Me identifiquei muito com o que ele falou. Então, também tem uma trajetória aí no projeto da Casa de Maria e Marta. Acabei dando aula, assim, quase 12 anos lá. E são práticas bem diferentes. Você dá aula de música, dá aula de filosofia, né? Também dá aula de história, cada uma na sua realidade, né? Então, deixa eu colocar aqui. Planejando espaço e tempo, né? A gente vê que ele vai tocar alguns... Deixa eu colocar aqui. Ele vai tocar em alguns temas bem, assim, importantes, como aqueles que ele já vem falado sobre a ideia de você ter o lar, né? A pedagogia não como um passo a passo, mas algo que seja familiar, né? E esse mobiliário programado, aquilo que você já pensa, pô, eu vou botar a sala de aula no espaço programado, planejado, né? Com intencionalidade. E a ideia do engajamento, né? Você olhar e pensar como você pode engajar os seus alunos de uma forma que tenha a ver com a sua fé. E tudo isso tem a ver, nasce, né, claro, com o coração, mas no início do capítulo ele já fala que às vezes o coração não é o problema. Às vezes o problema está na performance do professor, e essa performance pode ter a ver como você organiza e como você comunica o espaço e o tempo. Então, essa é a questão aí colocada. Será que é possível comunicar o espaço e o tempo de uma forma cristã? Aí eu coloquei algumas provocações sobre a escola para todos nós pensarmos, né? A primeira do teórico da administração, Peter Drucker, né? O primeiro professor da história se sentiria perfeitamente em casa na maioria das salas de aula do mundo hoje. Além do quadro negro e do livro impresso, houve pouca mudança nos meios de ensino e nenhuma nos métodos. A única tecnologia introduzida nestes 8.000 anos foi o livro impresso, que poucos professores sabem usar. Se o soubessem, não continuariam expondo o que já está nos livros. Então, é uma crítica assim, muito... Claro, a gente está generalizando demais, né? E colocando aí nessa frase. A próxima é do José Pacheco, né, da Escola da Ponte, e essa frase ficou muito conhecida, né? Que é: ensinamos em escolas dos... Vou repetir, mas a frase é assim: ensinamos numa escola do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI. E a última frase é de um crítico, né, da ideia de escola, né, bem radical, que fala o seguinte: as escolas estão baseadas na suposição de que há um segredo para tudo nesta vida, de que a qualidade de vida depende do conhecimento deste segredo, de que os segredos só podem ser conhecidos em passos sucessivos e ordenados, de que apenas os professores sabem revelar corretamente esses segredos.
Então, isso é do Ivan Illich. E, por último, posso ir ao banheiro? Um aluno hipotético, no momento oportuno. Então, a gente, pensando nessas frases, aí vocês puderem refletir, depois vocês podem colocar o que vocês acharam dessas frases, né? A gente pode refletir sobre como o mundo, ou os alunos, ou os outros professores, às vezes se sentem frustrados em relação àquela aula que, entre aspas, né, não deu certo, ou os fracassos que são várias vezes, diversas vezes, apontados ao longo do capítulo, né? E a gente percebe no nosso cotidiano da sala de aula. E como lidar com esse fracasso? A gente vê que o David Smith, ele é inquieto. Ele é um cara que está sempre querendo aprender com as experiências dele, com as experiências dos outros, e tentando melhorar, né, no aprendizado, no ensino e aprendizagem, numa perspectiva cristã. E tudo isso se baseia nessa diferença, do que eu entendi, entre o may I e o what if. São duas conjecturas, duas considerações, mas considerações diferentes, né? O may I, ele envolve muito assim aquela coisa, eu não posso transgredir as regras. Os dois não estão opostos, assim, eles se complementam. E para não transgredir as regras, você tem que saber as regras, você tem que conhecer muito bem aquilo que as regras do jogo. E o what if e se eu fizer isso? E se... E aí você precisa ajustar, mas você também tem que considerar o quê? Novas possibilidades. Então, é você fazer aquilo que é certo, corrigir, no sentido de você não fazer aquilo que está errado, ou limitar as suas atuações. O outro é expandir. É você fazer coisas novas. E aí eu acho que, enfim, ele vai muito nesse e se, e trabalhando muito com a imaginação, tal, é bem interessante. Esse é o exercício, eu acho que é muito o exercício que ele faz. E aí, nesse movimento de pensar, tal, eu acho que esse trecho seria a extrassíntese, seria assim, o trecho mais interessante para que a gente pudesse ler. Claro que eu selecionei outros, do capítulo. Seria o trecho que ele vai falar sobre a questão do coração, e logo depois ele complementa falando que mais o problema nem sempre é esse. Ele fala que o problema muitas vezes está especificamente na primeira falha apontada e lida por ele ali no capítulo. Ele fala que o problema estava na organização do espaço. Então, ele vai falando. Quando os próprios professores, os cristãos, são ríspidos, ressentidos, impacientes, dominadores, envoltos em suas próprias ansiedades e ambições, é improvável que ofereçam um tipo de presença graciosa e engajada que deve caracterizar o ensino e aprendizagem cristão. Os cristãos devem, na verdade, fomentar o amor por seus alunos e buscar o fruto do Espírito, não os frutos, o fruto do Espírito. E para que a gente possa conseguir alcançar isso, né, a gente tem que ter a nossa vida interior, né, bem organizada, como ele fala isso em outro trecho. Mas, além disso, o que ele fala é que, às vezes, a gente não está sabendo comunicar isso da forma correta, porque não há uma organização do espaço e do tempo adequado. Então, se pudermos, e se a gente puder, orientar o tempo e espaço no ensino. Essa é a questão. Independente do estado do coração, algumas aulas não refletem
o ensino do espaço e do tempo. E acabam por não refletindo o caráter de Cristo. Por exemplo, comecei a lembrar de algumas aulas minhas, tanto de filosofia quanto de música, lá na casa de Marimar. E a dificuldade que a gente tem em lidar com certos alunos. Aquele aluno que você deve lembrar, ou aquele grupo de alunos que se repete, aquele aluno hipotético, né? E você pode tentar organizar a sala de diversas maneiras. Você pode ser a pessoa mais tradicional, coloca a sala em fileira, tal, mas a forma, antes de tudo, de você se portar em sala de aula. Você, às vezes, se distancia mais, quer ser aquela pessoa que se coloca mais distante em sala de aula, numa posição de domínio, né, de autoridade, quero deixar bem clara a relação entre professor e aluno. Eu lembrei também de uma história engraçada que o meu co-orientador contava, que ele estudou com o professor Sucupira, e ele falou que ninguém queria pegar a matéria dele no doutorado. Mas, quando ele pegou, era só ele e o professor. E ele ficava num canto da sala e o professor ficava lá no outro canto da sala. E ele me falava que ele queria deixar bem claro a relação professor-aluno, porque era para ele poder aprender da forma correta, né? Claro que é uma brincadeira, mas hoje em dia as relações espaciais entre professor e aluno mudaram. Só que em muitas salas ainda o professor tem que estabelecer essa posição de autoridade. Vamos lembrar, né, como funciona em muitas escolas no estado ou município, mesmo em escolas particulares, né, em que o aluno muitas vezes é tratado como cliente, que deve ter sempre razão, né, ou, às vezes, generalizando, né, em outras em que o aluno é só um número e o professor não pode trazer problema, né, para as esferas mais superiores, ou senão vai alterar o número do SAEB e vai ser ruim para o município ou para o estado que ele trabalha. Tem algumas direções que trabalham assim, a gente sabe, outras que não, né? No meu caso não é assim, graças a Deus. Eu tenho apoio da direção, da inspeção escolar, da coordenação, mas às vezes a gente até fica assim, poxa, como é que eu vou reagir com esse aluno que tem sido um problema? E a nossa tendência é abrir mão para a nossa carnalidade e no primeiro momento a gente já explodir com esse aluno e falar, não, eu sou a autoridade aqui, e claro, você tem que ser a autoridade, né? Mas não saber dar espaço ou tempo mesmo para os outros que estão precisando ter a sua voz ou aprender de uma forma mais adequada. E aí ele coloca uma história interessante, que é a história de um professor, uma simulação que ele faz, não um professor, uma simulação que ele faz de ensinar vocabulário. Aí ele entra todo bagunçado na sala de aula, aí ele finge que não sabe, não preparou nada, aí arruma um material, fingindo que ele não tinha nada preparado, entra todo encurvado, aí o pessoal, você está cansado hoje? Ele semana difícil, tal, e aí ele começa a falar com os alunos, desviando o olhar, então ele não tem domínio do espaço, não dá atenção para os alunos, e os alunos percebem isso. E quando ele sai, depois de toda essa atividade, ele não se aproximando dos alunos, quando os alunos começam a fazer atividade, ele meio que vai fazendo pelos alunos. Então, quando ele sai, ele pergunta, e aí, o que vocês sentiram dessa atividade, tal, qual a diferença? Depois ele muda de postura. Aí os alunos falam, poxa, no começo você nem estava se importando com a gente. E os alunos percebem. Hoje, eu dei aula com uma turma e eu tentei aplicar isso que ele falou.
E eu percebi que em uma das 3 turmas que eu dei aula, 3 turmas que eu dei aula hoje, não, foram 4, mudou assim totalmente. Foi uma coisa muito interessante. A turma, ela realmente, eles olhavam e aí eles respondiam. Foi muito interessante. E eu comecei pedindo para que um de cada vez viessem para frente no quadro e escrevessem uma palavra relativa ao conteúdo da aula. E aí, só deles virem para cá e quebrassem essa postura de autoridade, que é o lugar que a gente vai falar mais à frente, deixa eu ver aqui, que o McLaren vai falar, ele vai falar desse autor chamado McLaren, que cada pessoa, cada professor, ele tem um espaço. E esse espaço ele considera de um espaço em que ele tem poder, né, vamos dizer assim, aqui não tem a imagem inteira, mas essa professora ela está apoiada em frente ao quadro, ou tem salas em que tem um púlpito e o professor fica atrás do púlpito palestrando, tal. E a experiência que esse pesquisador faz é que ele fica lá atrás, observando lá onde o professor fica, é um lugar onde o professor sempre vai para falar. E aí, quando o professor está ali embaixo, ajeitando lá o projetor, ele vai lá e fica exatamente no lugar onde o professor está. Aí as crianças falam, você é o professor agora? Ele só ficou parado onde o professor estava, então ele ocupou o lugar do professor, né? E aí ele, não sou o professor. Aí a criança, não, que eu queria saber se eu posso ir ao banheiro. Aí ele, pode, claro, vá ao banheiro. Então, o que eu fiz nessa aula de hoje foi trazer os alunos para junto, para experimentar se esse deslocamento traria alguma consciência de que eles podiam também compartilhar o conhecimento e se envolver no processo de adquirir o conhecimento. Porque há muito essa coisa, não, eu estou aqui só passivo, só para escutar o professor, e isso fica, às vezes, meio entediante. Aí eu estou tentando alterar isso para eles poderem perceber que eles também têm que fazer parte do aprendizado de forma mais ativa. Ele coloca, então, outra questão, que é a das devocionais, porque muitas vezes o que ele fala é que as devocionais em colégios confessionais e qualquer outros institutos em que são utilizadas as devocionais são utilizadas até como método de controle dos alunos, para que eles ficarem lá, para que eles possam ficar quietinhos no lugar, tanto que eles colocam assim os alunos em fileira, um atrás do outro, para que não possam ter contato, aquele aluno que você sabe que não pode olhar para o outro, que senão já viu. Isso aí eu lembrei quando eu dava aula na casa de Maria e Marta. Aí, a moça que dava aula para as crianças, ela falava assim, é tão bom a gente fazer o pão diário, porque eles ficam tão quietinhos, ela falava isso, eu ficava rindo. Então, tem essa coisa que, quando você dá aula para a criança, depois ela fala, também a outra falava assim, faz uma oração para as crianças ficarem quietas, elas falavam essas coisas. E aí, outra coisa era a arrumação da sala que eu dava aula num terraço. Às vezes eu fazia o famoso U, no final da apresentação eu vou colocar para quem está se formando, quem ainda não está na sala de aula, umas possibilidades de arrumação. Você tem a fileira, você tem o círculo, o U, em grupos. E eu fazia muito a formação em U. Quem trabalha com criança faz direto. E eu sempre pensava, ficava olhando antes de trazer eles para cima, eu falava, não, aqui não pode sentar o João com o Pedro, não pode. Aí eu falava, tem que sentar aqui e o outro no lado oposto. Não, mas eles não podem sentar aqui porque eles vão ficar se entreolhando. Então, você fica arquitetando em círculo, ele já se entreolha, mas o U dá para você fazer com que eles não tracem muito bem o olhar. Então, eu já ficava pensando assim.
e era bom para você começar ministrando uma palavra, para você fazer uma breve uma reflexão bíblica, fazer uma oração, antes de começar a ensinar a música para eles, porque isso, ali no formato de hoje, eles participavam bem, na minha opinião, bem melhor do que ali nas fileiras, porque eles olhavam, eles podiam compartilhar uns com os outros, falar das experiências deles, e ali eles podiam vir na frente também. Não que o fato deles estarem em fileira ou no formato de UU acontecesse melhor, até porque a gente também lá embaixo, quando estava em fileira, às vezes também acontecia muito bem, mas é necessário você demonstrar interesse ao aluno. Quando ele fala dessa situação que deu errado na simulação, ele critica os seguintes pontos: o tom de voz do professor, que permanecia baixo o tempo todo, não se alterava. Então, ele não subia o tom de voz, não descia, não havia alteração. A postura, que era sempre aquela postura baixada, tal. A falta de energia, ele não impunha energia, tal, trazia tudo. E o contato visual, ele não olhava no olho do aluno, ele fazia questão de, quando o aluno estava terminando de falar, ele virava o olho. Imagina que raiva, né? O professor fazendo essas coisas. Então, os alunos se sentiam desprezados pelo professor numa situação dessa. Eu acho que tempo, né? Tempo, porque o tempo passa. Vamos lá. Então, ele vai começar a falar desse teólogo judeu que vai abordar muito a questão do Shabat, né? E estudando essa relação entre o tempo, que ele fala que nós, que temos uma visão mais espacial, segundo ele, né, do mundo, pensamos em segundos, minutos, horas, e tudo isso vai e vira dia, e vira o mês, e continua sempre assim. Mas para ele, não. Para ele, na visão, na perspectiva bíblica do mundo, cada dia, cada segundo foi e nunca vai voltar, porque há uma ideia de que Deus que criou todo o tempo, e essas coisas, o tempo ele nunca se repete. E aí é por isso que é necessário valorizar o descanso, né? Valorizar a gestão do tempo, e também a forma como você enxerga tanto o passado quanto o futuro. Aí ele vai falar que, não esse teólogo, mas o David Smith, ele vai falar que tudo que você coloca, tanto quando você vai ensinar, né, quando você coloca essa visão de tempo, né, deixa eu achar aqui essa passagem interessante. Sim. Sempre quando a gente ensina, a gente tem um tipo de passado que a gente vai evocar e um futuro que a gente tem em mente. Então, a gente vai dedicar em uma matéria, em um assunto, uma aula, a gente vai dedicar mais tempo para um conteúdo e menos tempo para outro. A gente está selecionando. A gente está sempre selecionando, não, eu vou dedicar mais tempo para esse assunto que eu acho mais importante, mais relevante. Não, eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho tempo para falar sobre isso. Então, a gente está sempre escolhendo, e isso não volta atrás. Esse tempo não volta atrás. E a forma como a gente escolhe, como a gente dá aula sobre tudo isso, é a forma como a gente mostra para os alunos que futuro que é importante para eles. E como o tempo é importante para eles.
Se a gente só fala para eles, ó, eu vou só ensinar isso aqui porque só isso é importante para a prova, então eu só vou ensinar isso aqui para vocês porque vocês têm que ter sucesso na vida e é isso aí que vai fazer vocês serem uma pessoa que vai ganhar muito dinheiro e é isso aí, Mas, entendeu? Então, a gente está mostrando para eles o que é o tempo, com o nosso tempo, que a gente tem com eles. Então, eu achei muito interessante. E a outra questão que ele fala sobre o tempo é a questão do descanso, né? E aí ele vai contrastar todas as experiências de fracasso que teve, inclusive a questão do professor que foi lá fazer um teste, foi assistir o professor e o professor não tinha tolerância com o tempo, com um ritmo lento de tempo. Ele ia fazer a pergunta, aí daqui a pouco ele sentia um tempinho assim que o pessoal não conseguia pensar. Ele fez uma pergunta difícil e o pessoal não conseguia pensar. Era em alemão, você tinha que responder em alemão e ainda tinha que fazer uma interpretação da palavra, e o pessoal demorava, ele já ficava ansioso porque o pessoal não conseguia responder. Eu acho que não estava no nível dele, né? E aí ele já ficava tentando reinterpretar a pergunta e fazendo outra pergunta atrás, e aí, ou seja, foi uma questão de tempo do professor. E eu fiquei lembrando de mim no começo das minhas aulas, né? Que a questão do tempo é muito complexa. Parece às vezes que a gente está nadando numa piscina de 100 metros, só que ela é rasa, 100 metros rasa. A gente fica assim, falando de muito conteúdo, o aluno perdido, e eu acho que no final você falou dos pré-socráticos até Wittgenstein em uma hora, todo o conteúdo da filosofia. Não dá, né? E, por fim, ele vai falar sobre a ideia de como você começa um curso, termina um curso, né? Falando sobre essa ideia da bênção e comissão, que era como começava, e quando terminava com julgamento e sentença. Que ele fala, será que não é melhor você terminar também com uma bênção e comissão? Que o julgamento e sentença é tipo assim, ó, é aqui teu julgamento. Você já está sentenciado, mas você poderia terminar e depois discutir. E eu acho que você não terminar com julgamento e sentença, eu acho que baseado nisso que eu decidi, pelo menos, alterar o final da minha aula para os alunos retornarem com conteúdo, né? É uma forma de você, não sei, mudar a organização do tempo da sua sala. São coisas a se repensar, porque cada realidade você tem que fazer o que está ao seu alcance, né? Você tem que considerar também o seu contexto, né? O contexto do ensino médio, o contexto do projeto social lá da Casa de Maria Marta, ou do município, e de município tem vários estados, várias cidades, né? Então, não dá para você, vou fazer exatamente o que o David Smith fazia, não tem como, né? E, por fim, aí, tem esses momentos e se, né? E se a nossa organização de tempo, fluxo do tempo e fluxo temporal também for uma linguagem que comunica fé e sala de aula. Tanto o tempo quanto o espaço. São essas perguntas que eu deixo para vocês. E, por fim, está aí o link, se vocês quiserem depois olhar, vai ficar na apresentação, e algumas palavras para a gente olhar. Então, é isso, pessoal. Está aí minha observação sobre o capítulo 9 do livro. O capítulo 10, ele é intitulado Pedagogia e Comunidade, tá? E o capítulo ele começa com o autor
fazendo uma retomada. Ele vai trabalhar algumas questões que já foram discutidas ao longo do livro, e nessa retomada que ele faz, ele chega a algumas conclusões, né? Então, conclusões assim: olha, eu quis escrever até o momento que quando a gente fala de pedagogia cristã, não se trata somente de ser gentil, né? Não se trata somente de ser simpático, não se e que não existe um conjunto tecnicista, não existe um manual regrado dessas práticas de pedagogia cristã. E que dentro, inclusive, de instituições confessionais, esse assunto ainda não está bem elaborado, esse assunto não está bem definido. Então ele começa fazendo uma retomada. E nessa retomada, ele então vai encaminhar, né, para algo, né, que ele defende bastante, que é a questão da concepção, da teoria e prática, né? E aí eu me lembro lá da época da graduação, lá na aula de psicologia, né, do Dilthey, né? A teoria resulta da prática. Então ele vai sempre unir esses dois elementos. E o subitem, depois dessa retomada, é uma pergunta tipicamente cristão. E, meus irmãos, eu vou tentar projetar aqui, vai estar um pouquinho, vou ver se eu consigo aqui, vai estar um pouquinho bagunçado, peço até perdão aqui, vamos ver se ele vai compartilhar, que tem algumas citações, tem alguns trechos que são chaves, por isso que eu faço questão aqui de apresentar. Deve estar dando um delay agora, mas acredito que daqui a pouquinho aparece aí. Enquanto ele vai aparecendo, eu vou ler aqui, tá? Que ele vai. A citação que eu quero projetar é a seguinte: está na página 178, no final da página, que diz assim: ó, as práticas pedagógicas parecerão mais tipicamente cristãs quando colocadas em meio à fé cristã confessa, embora possam expressar uma postura cristã no mundo mesmo quando silenciamos sobre nossas motivações. O objetivo não é encontrar alguma técnica que os cristãos possam patentear. O objetivo é moldar um conjunto de práticas que sejam tão condizentes quanto possível com a história de todas as coisas renovadas, na medida em que os reinos deste mundo se tornam o reino de nosso Deus e de seu Cristo. Certo. Então, qual que é a grande questão aqui do tipicamente cristão? Para o Dave Smith, não tem um segredo, assim, uma fórmula. Eu acredito que a palavra que mais se aplica é essa. Não tem uma fórmula. Mas é necessário o quê? Que o docente, o professor, ele, sendo cristão, ele fará uma aula com base naquilo que até já foi dito aqui, considerando espaço, considerando tempo, considerando outros fatores, para que esse ambiente em que ele está lecionando seja o mais semelhante com um ambiente cristão. Né? E esse ponto aqui já foi colocado aqui. Depois que ele traz, então, essa reflexão, algo que eu vejo como muito positivo aqui, vamos ver se ele vai passar aqui, a necessidade de sermos conduzidos. Na verdade, não tem aquele ponto de interrogação ali, tá? Ele ficou do tipicamente cristãos, e aí ele traz uma história, e aqui eu vou simplificar a história por conta do tempo, que quando ele vai ensinar partes do corpo humano em alemão. E o que acontece? Está passando o diretor
da instituição, com outros futuros pais de estudantes, e ele está lá. Os alunos estão divididos em grupo, ele está em cima da carteira falando alto ali, né? Não vou dizer que estava gritando, mas está falando alto, e fazendo uma atividade nas quais os alunos eles precisavam, por meio de cartões, ele falava, digamos, em alemão, e o aluno ia pegar o cartão ali e colocar na parte do corpo humano de um colega que ficava deitado. Ou seja, ele estava fazendo ali uma atividade que muito identificado com que hoje, né, nós chamamos de metodologias ativas. Ou seja, no ensino, ele colocou o aluno como protagonista. Então, com certeza, lógico, que nós sabemos que não é possível todas as nossas aulas serem aulas com essa didática. Existem aulas que elas serão mais expositivas, serão mais conteudistas, mas a grande questão é que ele, nessa história que ele conta, ele percebeu, e aí vem a segunda palavra, né, a segunda expressão ali, ele olha para o material dele e fala, olha, do jeito que o livro didático está me falando aqui, do jeito que estão pedindo aqui esse conteúdo, não vai dar certo. Então, ele pensa assim, ó, preciso transformar esse conteúdo aqui em algo que eles vão aprender e com uma intencionalidade cristã. Aqui eu penso que essa parte ela é chave. Ainda não estamos adentrando especificamente a parte da comunidade, mas eu creio que aqui é chave. Então, por quê? Ele sempre, ao decorrer do que a gente percebe, inclusive ouvindo ontem as apresentações, a gravação das apresentações de ontem, eu pude perceber isso, que ele preza para que o aluno seja participante da aula, não apenas ouvinte, né? E que vai também, se a gente pensar bem, com aquilo que Tiago escreveu, né? Não sede somente ouvintes, né? Mas praticantes. Então, ele tem essa questão de tornar a aula dele cada vez mais prática com uma intencionalidade cristã. Dito isso, né? Estou aqui me policiando, porque esse capítulo é muito bom. Eu não sei se vocês jogaram Urim e Tumim para sortear os capítulos, mas eu agradeço demais. Esse capítulo aqui me identifiquei muito. Aí veio Praticando a Fé. Aqui que os meus slides me deixaram na mão, tá? Que é o seguinte, ele vai contar a história aqui no Praticando a Fé da Caroline Coll, né? Caroline Coll é uma professora da graduação de psicologia, que ela tinha a Kate. A Kate era uma aluna extremamente difícil. Eu tô lendo aqui os comentários, né? A Kate era tipo o Daniel Elias, o Jeremias, né? A Kate era esse povo aí que vocês acabaram de escrever aqui. Era nesse naipe, né? Aqui na nossa região, nós tememos os Enzos, tá? Mas era na mesma, né? Na mesma vibe. Então, o que vai acontecer? Eu nome bíblico eu já estou acostumado. O problema é Enzo. Chama Enzo Gabriel, então. Desculpa se alguém tem esse nome de filho, tá? Perdão. Me perdoe em nome de Jesus Cristo. Praticando a Fé. Senhoras e senhores, olha só. Na página 182, a Caroline Coll, ela fala assim, não, eu vou ser uma professora cristã. Eu vou ensinar os meus estudantes, os meus alunos, dentro de uma perspectiva, de uma concepção, né, unindo teoria e prática cristã. Ela coloca isso como objetivo dela. E ela passa agora por uma questão que eu tenho certeza que você talvez viveu, ou viverá no futuro, ou vive, que eu vivi. Ela vai dizer o seguinte, ó, na página 182, finalzinho da página também, a Caroline falando, o fato de ter embarcado em um projeto para adequar intencionalmente o seu ensino às práticas cristãs criou uma contrapressão à necessidade instintiva de simplesmente administrar o estresse e seguir em frente. Se a sala de aula tinha de ser imaginada
no que se refere à comunhão e à hospitalidade. Ou seja, a fala aqui referente a Caroline Coll volta lá em uma premissa daquela retomada que ele disse, que muitas vezes, tá? E a história que eu vi é o seguinte, se você já viveu isso, só para eu saber que eu não estou sozinho, você manda o joinha aí. Dando aula aqui no meu bairro, no colégio onde eu estudei, no colégio que eu estudei, eu tinha uma aluna de história do primeiro ano do ensino médio, que também era aluna da escola bíblica. Então, eu vivi essa realidade. Se você viveu, você manda o joinha para eu saber que eu não estou sozinho no mundo. Então, ficava aquele clima, assim, porque um olhava para o outro e falava assim, ó, eu sei onde a gente vai se ver na igreja, hein? Então, o teu cuidado redobra, irmão. Então, o que vai acontecer? Pegava tal, ensinava ali tal, né? Puxa, e então, se você é líder na igreja, piorou, né? Esquece. Então, assim, eu sabia que eu viraria o assunto ali de algumas refeições em família, de como eu era em sala de aula e comparando como eu era na igreja. O que está acontecendo aqui? Para muita gente é isso. Fala, bem, eu não vou me expor. Eu acredito que a grande questão aqui é essa. Eu vou ser um legalzão, vou ser uma pessoa ali, vou tolerar muita coisa e beleza. Só que a questão não é essa, gente. Ele em nenhum momento, pelo contrário, o Dave Smith, ele critica essa postura da gente colocar panos quentes em situação. No Praticando a Fé, a Caroline, então, a professora Caroline Coll, ela tinha esse problema com a Kate, que ela tentava ser o mais tolerante possível, e a Kate, por aquele grupo, não dava. E aí, na página, aí agora sim, né? Agora sim a citação da própria Kate ali, o Smith escrevendo sobre ela, e eu imagino que talvez você já fez isso, né? A Kate escreve aqui na página 183 que ela fazia uma oração em silêncio. Em vez disso, respirei fundo e orei em silêncio. Eu amo essas pessoas, eu amo essas pessoas. Deus, me ajude a amar essas pessoas. E aí que tá, né? E ela vai desenvolvendo o quanto foi difícil, porque qual que é a grande questão que eu vejo aqui, né? São 8h27. Eu vejo o seguinte: se você está dando aula, e você vem com uma postura que não é natural sua, não é da sua persona, não é do seu caráter, não é do seu instinto, em algum momento a máscara vai cair, né? E na segunda, terceira semana isso vai cair. Mas o que a Caroline quer? Ela quer ser transformada. Ela decidiu amar aqueles alunos independentemente de qualquer que fosse a atitude deles. Eles, desrespeitando ela ou não, ela decidiu amar e ser semelhante a Cristo. E aí eu fiz uma profunda reflexão, por isso que eu amei esse capítulo. Se toda vez que a gente entrasse em sala de aula, em qualquer colégio que fosse, se a gente fizesse uma oração assim, antes de entrar, independentemente do que o cara falar hoje, independentemente de qual foi o que aconteceu na minha casa, eu vou decidir amá-los igual a Cristo e vou tratá-los com o máximo de respeito, como Cristo os trataria. Com certeza, muitos conflitos seriam evitados, né? Porque não está na questão de você criar uma imagem, né? Criar um personagem, mas está na questão de uma decisão sua, pessoal, para com Deus. Mas, falando agora da comunidade, que eu penso que é a grande contribuição que traz esse capítulo, né? Em busca da comunidade é o último item, certo? Do capítulo. E nesse em busca da comunidade aqui, porque no final desse item, que é praticando a fé, onde ela chega a orar em silêncio para saber lidar com uma situação, tem uma outra contribuição dela que não fica só na oração, né? Que é a tônica do livro, teoria e prática, teoria e prática. Então, ela tem
ela fez um gesto que é simples, mas poderoso, né? Que é o quê? Ela orou, começou muito bem. Só que ela descreve que, mesmo nos dias difíceis, ela pegou, né? E ela fez momentos onde ela preparava refeições com eles. E, gente, eu nunca vou esquecer uma ministração de ceia, né? Acredito que para todos nós aqui, em comum, esse é um momento é, semelhante, né? Cada um ao seu modo, mas nós temos a ceia. E o que que acontece? Eu nunca esqueci uma ministração de ceia onde o pastor pegou a palavra companheiros, né? Fazendo uma relação de Jesus e os discípulos serem companheiros. Porque em latim, companheiros significa companos, ou seja, aqueles que comem junto. E, gente, eu sei que eu vou entrar aqui num clichê cristão, num clichê gospel, mas nós amamos comer na igreja. E o poder que tem você comer com alguém, né? E, tipo, você se alimentar com alguém. Nós aqui somos suspeitos em falar, nós aqui do Sul, mas o Brasil inteiro eu acho que gosta. Acho que não tem um estado brasileiro que não gosta de churrasco. E a questão para nós do churrasco não é apenas saborear a carne, mas é aproveitar aquele momento em família, aquele momento de companheirismo, né? A gente tem até uma expressão aqui no Paraná, que se você tá com fome, você pega uma marmita. Se você quiser curtir, você faz um churrasco, entendeu? Por quê? Porque é valorizar o momento. Então, ela fazia comida com os alunos, algumas refeições com os alunos, preparava para eles e ouvia nesses momentos, ela os ouvia. E eles começaram a contar de problemas difíceis para ela. Então, essa conquista, e por que que eu, mais uma vez, gostei muito desse capítulo? Porque essa conquista dela é o que realmente a gente encontra. É algo lento, algo processual, mas que vai sendo, mas foi sendo muito bem conduzida, porque, primeiro, ela não desistiu. Ela orou, não desistiu, e foi criando uma estratégia, né, que não é inventar roda, né, mas ela teve a coragem de, mesmo no dia difícil, né, outro dia preparar um alimento, uma refeição, participar dessa refeição, porque tem isso também, né, não é só entregar ali uma bolacha, entregar alguma coisa e sair e voltar para a mesa, mas estar junto ali, e com isso foi uma forma né, com tudo que ela já estava fazendo, conseguir a turma e ser, né, realmente uma professora conforme a gente está estudando aqui. E aí, já no finalzinho do capítulo, nós temos aqui sobre a comunidade. Então, a comunidade tem essa questão de estar em comum com os alunos, e a alimentação é uma forma de estar em comum, né? Acabei de falar da ceia, mas também, e ela dá aqui, gente, algo que eu vivo hoje no colégio que eu estou nesse momento como diretor, que é um colégio diferente de onde eu tenho lá o meu concurso de professor. E aí eu vou fazer ao contrário, depois eu me apresento. Quando eu terminar, eu me apresento ali. Que é procurar, ela dá um incentivo no final do capítulo, que é procurar colegas, professores, que tenham a mesma, que possam ter a mesma vocação. Então, colegas que não precisam ser necessariamente do mesmo componente curricular, mas que sejam colegas que possam ter o mesmo propósito que a gente, entendeu? Para que juntos, um possa orar pelo outro, possam criar atividades coletivas, cooperativas, projetos, tá? E com certeza, né, a gente pode, creio, né, que com certeza a gente orando, talvez a gente até já saiba desses colegas, ou orando, esses colegas vão aparecer, né? Quero, então, concluir, né? Eu procurei aqui me esforçar para resumir, porque se eu pudesse falar, falaria muito, porque esse capítulo é muito bom, gostei muito dele. E aí, gente, sobre essa questão da metodologia ativa lá, que eu falei do que o professor Dave Smith estava
fazendo para ensinar o alemão para os alunos, aqui eu vou divulgar, não tem custo nenhum, tá? Então não se preocupe, não tem custo nenhum, mas você que é professor de história, que leciona reformas religiosas, eu vou falar um pouquinho aqui, só compartilhar com vocês aqui, algo simples, mas na minha humilde visão, digno, tá? Que é um jogo sobre as reformas religiosas, tá? Que eu coloco aqui na dissertação. Então, eu vou colocar o link aqui, tá bom? Se você quiser ir direto para o jogo, tá no capítulo 3, tá bom? E eu faço um jogo de cartas ali, você consegue aplicar em 30 minutos com os alunos, tá? Que é uma forma deles... É um jogo de combinação, tá? Pode ser jogo da memória, um jogo de combinação, tá o link ali, para que o aluno possa interagir na aprendizagem, né, desse conteúdo. E você até, professor, pode estar mediando, porque eu creio, né, a minha conclusão eu creio que, sim, nós temos que orar todo dia antes de ir para o colégio, nós temos que orar antes de entrar em sala de aula, né, nós temos que orar para sermos parecidos com Cristo, mas acredito que o Dave Smith ele defende uma metodologia muito da qual o estudante possa praticar aquilo que a gente está falando. Isso pelos exemplos que ele traz no livro, pelos exemplos que ele cita de outras pessoas, como a Caroline. Então, eu creio que ele defende isso. Tá bom? Gente, então, só para concluir agora a minha apresentação, meu nome é Felipe Camargo, sou professor de História aqui no Paraná, estou temporariamente diretor, fiz um credenciamento aí para 2 anos, estou há 1 ano e meio, licenciado em História, especialista em Metodologia do Ensino Religioso, aqui no Paraná, não sei como é que é aí, mas aqui no Paraná, para 6º e 7º ano, tem a matéria no boletim de ensino religioso, e eu tenho mestrado profissional em ensino de História pela Federal. E aí, nesse mestrado profissional de ensino de História, a gente, além de trabalhar aspectos teóricos, tem que trabalhar algo prático. E aí eu escolhi produzir um jogo, como eu disse, simples, mas digno, que você pode aplicar na sua sala de aula. Meu arroba tá ali também, tá? Depois eu coloco ali. A gente está à disposição. Muito obrigado, Ismael, pelo convite e passo a palavra para o próximo. Boa noite a todos e todas aqui presentes, graças e paz do nosso Senhor Jesus. Sou Leonardo Cruz. Eu estou aqui, como o Ismael falou no início, né? Eu estou aqui no grupo de História da BC2, basicamente desde os primórdios, e é primórdios mesmo. Esse grupo emergiu de uma reunião do grupo da BC2 de Porto Alegre, se eu não estou enganado. O Jonatas falou sobre história providencial, o Ismael estava lá, eu estava lá também, e dali os contatos surgiram para construir esse grupo. É muito bom ver ele acontecendo, apesar de hoje, né, ainda fazendo parte do conselho, o tempo, as demandas da escola e da vida diminui a possibilidade de participar ao vivo, mas a gente continua acompanhando essas atividades. Eu sou licenciado em História pela UF, também fiz meu mestrado em História Social ali, e Moderna pela UF, e agora estou no doutorado também, seguindo aí a linha de pesquisar ideias econômicas e pensamento religioso, né, no Brasil, período joanino ali. E hoje eu dou aula de História em 2 instituições, 2 escolas confessionais aqui no Rio de Janeiro, uma em São Gonçalo, aqui perto da minha casa, outra em Niterói. E em uma dessas escolas também ensino filosofia e sociologia. E esse capítulo, ele me lembrou de algumas reflexões que surgiram minhas, né, a partir do início dessa jornada docente, porque vem o desafio, então, do que é ensinar numa visão cristã, uma vez que esse espaço da escola ou da instituição confessional nos força a adotar essa postura que, pelo menos na nomenclatura, ela precisa ser distintamente cristã. Eu me lembro do início do grupo, quando eu ainda estava conversando com o Ismael, o Jonatas falou uma coisa pra gente, que era, antes de conhecer a BC2, ele nunca tinha parado para perceber que, embora sendo cristão, quando ele entrava na sala de aula para falar de pedagogia, para falar de história, todo esse arcabouço teológico que a gente, como cristão, considera como normativo para a vida, como está no nosso horizonte, parece que sumia, né? E era muito natural falar das teorias e aplicar determinadas práticas em sala de aula sem refletir como elas podem estar interagindo com esse arcabouço.
E esse capítulo, o 11, né, que ele fala sobre o estado da pesquisa cristã, ele vai focar muito mais da pesquisa sobre ensino e aprendizagem, mas eu acho que as conclusões dele aqui se aplicam também para a questão da academia em geral, né? O que é pesquisar de maneira distintamente cristã, porque algumas das conclusões, eu vou citá-las aqui por completo, né? Essas citações que eu achei que precisam ser destacadas, elas também podem ser aplicadas para áreas além do ensino da aprendizagem. E ele já começa afirmando que há essa lacuna na literatura acadêmica, porque ele vai fazer um levantamento aí nas revistas, ele não detalha muito, mas eu presumo que seja dentro do universo ali de língua inglesa, pelo menos, né, de revistas voltadas para religião e educação, ou fé cristã e educação, ou revistas cristãs de pesquisa, e ele nota que existe uma concentração dos temas de educação na própria área de educação, e dentro da própria área de educação, esses temas ainda são mais concentrados para o ensino básico, que seria aqui para nós fundamental e médio. Não existe uma reflexão sobre pedagogia para ensino superior. Juntando com esse detalhe dessa concentração, quando se olha para revistas de fora do campo da educação, por exemplo, revistas de história, revistas de ciências da natureza e por aí vai, ele faz um levantamento de 4,6% de todos os artigos publicados estarem relacionados a temas de educação, ensino e aprendizagem, né? E o critério dele é bem baixo, né? Basta ter as palavras ensino e aprendizagem, que esses artigos são considerados como se fossem de ensino e aprendizagem, né? Como se eles abordassem isso. Então a situação ela é de muita escassez, especialmente quando se fala da reflexão cristã. E isso me lembra da minha própria trajetória acadêmica, porque nesses 11 anos de universidade que eu tenho na Universidade Federal Fluminense, 10 deles foram marcados por uma discussão e por uma mudança de currículo da graduação que passa pelas mesmas críticas que ele está fazendo as pesquisas sobre ensino e aprendizagem distintamente cristãs. Eu me lembro de estar ali no segundo para o terceiro período, participando de reuniões com os alunos falando, olha, a gente está percebendo que a universidade ela foca em formar mais pesquisadores e não treina muito professores, sendo que a maioria de nós vai trabalhar no ensino básico, e tem muita reflexão sobre a história da educação, pouca sobre prática pedagógica. E isso é curioso porque ele vai falar aqui de várias instâncias em que essas reflexões sobre cristianismo e educação, elas não se distanciam muito do universo secular, mas ele não menciona, esquece de mencionar que esse distanciamento também está presente no mundo secular, né? Se fala muito de questões sobre visão da educação, propósito para a educação, ou críticas a uma educação por viés mercadológico, enfim. Mas na hora de tentar fazer a coisa funcionar, a gente não vê tantas práticas sendo discutidas, práticas sendo expostas em conferências para além do universo da educação, isso quando elas acontecem no universo da educação, né? Eu me lembro que quando a gente fez aqui um ciclo de discussão sobre a BNCC, essa foi uma pauta que o próprio grupo levantou, de que a gente estava muito acostumado a críticas ao conteúdo da BNCC ou a como ela foi estruturada, mas pouca instrução sobre, mas e aí? Essa vai ser a base para a gente ensinar. Como é que a gente lida com isso? E lida com essa base a partir de uma perspectiva cristã, né? Que esse foi o motivador da gente fazer um ciclo sobre isso. Então existe essa semelhança entre o universo das reflexões sobre a própria visão de educação, a história, a filosofia da educação e a prática da educação entre o universo secular e o cristão. Só que se a escassez ela existe no universo secular, no lado cristão é muito maior. E ele coloca aqui alguns entraves para essa discussão não acontecer da maneira como ele espera, uma vez que esse tema é tão necessário e a gente fica aqui e ali trazendo ele até mesmo para discussão, para o discurso público, né, para o posicionamento dos cristãos e da igreja perante a sociedade. E ele coloca pelo menos, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 entraves para essa discussão, né? Primeiro é que essa é uma discussão que não é muito recompensadora, né? Você falar sobre educação no universo que privilegia muito a produção acadêmica, a quantidade de artigos publicados,
a publicação, no caso da história, né, principalmente, né, a publicação que lida com uma amplitude de fontes e tudo mais, falar da prática acadêmica, da prática do ensino, é você se distanciar desse universo da pesquisa, a ponto de você não ser tão valorizado assim entre os pares. Eu me lembro que no meu orientador mesmo, ele falou que o período que ele mais gostou de trabalhar foi quando ele estava trabalhando na editora da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e ele teve que editar um livro, uma coleção de livros didáticos para ensino básico. Ele amou trabalhar nisso, mas todo esse trabalho não contava muito para o currículo dele, para os concursos, então, para ele continuar podendo pesquisar, estudar e encarar isso como profissão, ele teve que migrar majoritariamente para pesquisa, e ele sente falta dessa parte mais pedagógica do fazer historiográfico, e isso não era valorizado também entre os pares, era visto como algo menor, né? Então, uma resenha de livro, do último livro que saiu, ele comentou na época, né? Era um motivo de maior orgulho fazer uma resenha do último livro do Chartier a editar uma coleção de livro didático aqui para o Brasil. E isso que eu estou falando de uma universidade que é um dos grandes centros do Brasil, a Federal Fluminense. Fica imaginando em universidades mais periféricas, como esse estigma pode ser ainda maior, né? E aí, dependendo da realidade de cada um, vocês podem contribuir depois, porque existe também essa questão das pirâmides institucionais, né? Então, algumas dessas universidades mais periféricas têm egressos desses grandes centros, e você tem esse horizonte de pertencer a esses grandes espaços, indo, né, para o lado mais periférico. Então, essa questão da recompensa, ela pesa muito. Por outro lado, a discussão que a gente fazia na época da graduação, da falta de treinamento, também volta para cá, né? Uma vez que a gente é treinado já na graduação e depois, na pós-graduação mais ainda, a fazer uma boa pesquisa, a gente não consegue ter muito tato para traduzir isso para a mentalidade, para o contexto, para a vivência de alguém que está alheio a todo esse universo da pesquisa histórica, né? E aí, desde coisas básicas, a apresentar um documento histórico para os alunos, ou a pensar formas de trabalhar esse documento, ou trabalhar um contexto de maneira que seja compreensível para eles, é muito difícil você ver algo mais estruturado para você lidar com todas essas questões. E aí, de novo, né, falar da necessidade de algo mais estruturado não quer dizer que a gente espera algo formulaico. E aí, esse é um dos problemas que o próprio David Smith vai abordar aqui, e ele abordou ao longo do livro, como a gente viu nas outras falas aqui dos colegas, porque a gente espera, às vezes, essa questão muito formulaica, né? Eu vou reproduzir isso aqui independente do contexto e vai dar certo. Mas não é assim que funciona, né? E não é assim que funciona também por conta do ponto que ele fala do hábito da mente, né? Eu tô lendo aqui na versão em inglês, mas deveria ser o hábito da reflexão. Às vezes nós, como professores e também pesquisadores, estamos tão atarefados com a próxima aula que a gente precisa dar, a próxima demanda de burocracia que a gente precisa cumprir, que a gente não tira um tempo para refletir sobre a própria prática pedagógica, né? E aí volta na fala do Wagner sobre como a gente interpreta o nosso próprio tempo. Às vezes eu me pego falando com os alunos que eu não faço tal coisa por falta de tempo, e às vezes esse tempo ele poderia ser melhor manejado por mim, eu poderia contar com a ajuda dos alunos, ou então é aquela situação que a gente poderia aplicar a parábola de Jesus, né, do administrador astuto, né, usar a riqueza do mundo para fazer amigos, né, lidar com as demandas da escola de maneira, segura um pouquinho isso aqui, segura um pouquinho aquilo ali, para que os alunos possam ter ali uma experiência de aprendizado melhor. E caminhando para esse fim dos 5 pontos, né, aquele que levanta de entraves, a gente tem a questão da solidão. Muitas vezes a gente se percebe fazendo coisas que foram incríveis naquela sala de aula, mas a gente não consegue reproduzir aquilo para mostrar para outros colegas, porque aquilo foi só naquele momento, só naquela experiência. Traduzir isso para um evento, para um espaço mais acadêmico, seja uma revista, seja uma conferência, depende também dos pontos lá da recompensa e do hábito de reflexão, né? Então, se a gente não encontra ressonância entre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente está vendo de vivência, e um espaço para publicizar isso, a gente se sente mais retraído na hora de conversar sobre essas coisas. E, por fim, a comunicação. Porque essa questão da necessidade de publicizar, isso começa desde da sala dos professores, no encontro com os colegas, o que você está fazendo, que está dando certo. Essas semanas eu tive contato com um professor de geografia que tem
podido dar aulas comigo para o ensino médio, então a gente vai trocando as coisas, não só para o ensino médio, mas nós dois damos aula para o fundamental. Né? Então a gente ficou conversando muito, porque ele tem dificuldade de fazer os alunos entenderem a importância do exercício do livro, e eu tenho conseguido fazer esses exercícios. Né? E como é que eu estabeleço essas dinâmicas? Eu divido em grupos, eu peço para eles separarem as questões, para cada um se concentrar numa questão, depois eles conversam entre si, ou põe todos eles para fazerem toda a lista e espera terminar, para você ali corrigindo com eles, o que funciona. Isso é uma coisa simples, mas quando a gente vai tentando escalonar isso para um nível de reflexão mais profunda, mais acadêmica e mais abrangente, né, falta essas iniciativas mais localizadas encontrarem esses espaços de ressonância para chegar no nível maior. E assim, iniciativas como essa aqui, esse grupo do GT de História da ABC2 são muito boas, mas quem sabe aí no futuro Deus permita ter um GT da Ampu falando sobre religião e educação, e pessoas aqui do grupo podendo comunicar ali para a gente poder amplificar essa conversa, não só por uma necessidade da realidade da educação do Brasil, porque, bem, a gente é uma população majoritariamente religiosa, mas agora, cada vez mais, a gente está vendo, eu sou parte disso, inclusive, a demanda por escolas que são explicitamente confessionais. Então, como é que a gente trabalha a fé cristã nesses espaços? Né? E aí, ele vai pegar um ponto que é mais abrangente para tudo isso, que é um contexto onde em cada um desses entraves eles aparecem. Porque todos esses que eu mencionei também poderiam ser vistos no universo secular. Então, tem um contexto que ele vai falar que é uma tendência de intelectuais cristãos a tentar demonstrar a seriedade das posições cristãs no espaço público, que eles esquecem, ou a gente poderia dizer, a gente esquece, de pensar em meios de traduzir isso para quem está distante dessa pesquisa, do núcleo duro dessa pesquisa, né, dessas reflexões mais difíceis, como, de novo, desde situações, circunstâncias mais simples, como o exemplo que o Wagner trouxe do David Smith, fazer uma pergunta complexa e depois ele perceber que os alunos estão demorando demais e tentar simplificar essa pergunta. E ao fazer mais perguntas, os alunos ficam mais confusos, ao invés de deixar eles maturando a informação. Como é que eu traduzo tudo isso? Então existe um contexto dentro do ethos protestante, pelo menos ele não coloca aqui, mas eu faço essa leitura, desde o século XVIII para cá, que a gente foca muito mais na apologética da coisa e menos no discipulado da coisa. A gente foca muito em demonstrar que as nossas posições, as nossas convicções são verdadeiras, e a gente não vive a verdade que elas são. Então, quando a gente fala isso para cristianismo em sala de aula, isso para mim me toca bastante, porque desde o ponto de vista ético, que é você ser gentil com o aluno, até você tentar refletir sobre o próprio conteúdo que você está ensinando ali, né? Às vezes a gente fala que ser cristão é defender uma posição, e às vezes a gente monta a sala de aula, que é o que já foi discutido aqui, monta a aula de maneira completamente antagônica a essa posição. E aí, falando de sentido ético, né? Eu já me percebi falando isso, colegas também, já vi colegas falando também. Na hora de falar da importância de um conteúdo, a gente dá um sentido utilitarista para a coisa. É importante para a prova, é importante para o Enem, é importante para trabalho, mas a gente não vê a importância da sabedoria. E o Smith, ele coloca aqui, a partir de um outro autor, que eu não vou conseguir achar no livro aqui agora, ele trabalha uma divisão entre um sentido virtuoso e vicioso de buscar o conhecimento a partir do Agostinho, que ele fala seria a estudiosidade e a curiosidade, né? Estudiositas e curiositas. Que a curiosidade aqui a gente tenta trazer hoje no sentido mais positivo dela, mas o sentido que Agostinho usa é você estar mais interessado naquele tipo de conhecimento apenas para usá-lo para o seu benefício próprio. Enquanto a estudiosidade seria uma imersão naquele conhecimento para que ele faça parte de você, não é por uma utilidade prática aqui agora, mas porque isso é importante para a formação. Você vai se amoldando a verdade que existe no mundo. É uma questão até meio platonista do Agostinho. Mas ela é interessante na medida em que eu percebo que às vezes a gente, que eu estou fazendo recorte, né? A gente, nos meus espaços de trabalho, a gente tende a valorizar o conhecimento pelo aspecto da curiosidade. Você precisa saber disso, porque lá na frente você vai trabalhar, você vai fazer prova, vai fazer concurso, e é meio difícil fugir disso, porque o sistema meio que força a gente, né? Enem, concurso, tudo isso. Mas numa escola cristã confessional, e aí
na minha situação, né, são escolas que geralmente são alunos que vêm de uma classe média, então o estudo para a ascensão social é uma coisa que não está presente no universo de todo mundo. É preciso conquistar esses alunos para o estudo falando da beleza que é estudar. E é muito complicado arranjar essa visão da sabedoria, considerando que o próprio sistema de avaliação foca na utilidade do conhecimento para algum fim prático aqui e agora. E as escolas precisam se amoldar a isso. E é difícil encontrar escolas que trabalham com essa visão da formação, do estudo para a formação. Por que eu preciso saber disso, professor? Não sei, uma hora você vai descobrir, é importante para a sua formação. E aí, nesse sentido, né, voltar para outras práticas pedagógicas na história é importante. Ele não fala isso aqui, mas eu vou caminhar mais para o fim falando nisso. Então, essa dissonância que às vezes existe, tem uma citação dele que é certeira. Sustentar grandes ideias teológicas e filosóficas ao mesmo tempo de práticas concretas parece ser um enorme desafio. Porque uma vez que, quando a gente vai olhar para essas estatísticas de pesquisa acadêmica e ver que a maioria das publicações são sobre filosofia da educação, cosmovisão, grandes ideias, às vezes a gente consegue assimilar isso. Mas como é que eu faço uma aula de história baseada em criação, queda, redenção e consumação? Me explica. Como é que eu vou analisar um documento usando documento no sentido historiográfico mesmo, uma pintura, considerando uma teologia bíblica sobre imagens? Como é que eu faço isso? Ah, não, Léo, a gente tem que evitar a idolatria do coração, beleza. Monta um plano de aula alinhado com a BNCC. É difícil, cara, é difícil. Então, a gente precisa desse tipo de reflexão. E justamente por ser difícil, a gente cai num ponto que me toca bastante, eu acho que tem até a ver com o momento de origem desse grupo, que ele fala o seguinte, é mais para o finalzinho do capítulo. Quando professores em escolas ou universidades confessionais procuram por referências cristãs para encontrar direcionamento para moldar uma educação cristã, o que eles normalmente recebem é uma orientação sobre quais posições teológicas e filosóficas eles devem concordar e promover. Isso pode levar a uma replicação dessas práticas e crenças no nível mais básico de educação e reforçar a ideia de que a educação cristã é principalmente fazer devocionais ou debater tópicos controversos da apologética cristã na hora de apresentar o conteúdo em sala. E sendo professor de história, né, isso eu acho que acontece com todo mundo, mas para mim, no momento de contratação, até por ser mais novo, não só os alunos, mas as direções da escola, elas fazem essas perguntas sobre temas controversos, sobre questões de gênero, aborto e as eleições do Brasil. Porque dentro do perfil dessas escolas tem uma preocupação legítima do que é distintamente cristão, mas também eles estão lidando, e aqui tentando olhar para o lado da escola com benefício da dúvida, lidando com pais que vão investigar as aulas de humanidades a partir desse olhar. O que o professor está ensinando sobre isso? Quando a educação cristã ela é muito mais profunda do que você dizer que cristão faz X ou Y em determinada pauta, e porque muitas dessas pautas também elas estão abertas à discussão do porquê, como, quando, o que a gente faz. Né? E mesmo que a gente concorde com sim ou não, as outras questões ao redor, a gente pode discordar em vários níveis. Então, uma coisa que ele não faz aqui nesse capítulo, porque para o final ele vai dizer que estava tentando delinear a possibilidade de fazer uma educação cristã, ele vai tentar construir algo num livro que eu até comentei antes, né? Antes dessa reunião começar, que saiu ano passado, que é o Everyday Christian Teaching, que seria Pedagogia Cristã na Prática, saiu ano passado. E ele vai falar de práticas que incentivam essa questão da sabedoria, voltada para o ritmo, voltada para uma questão de aliança, né? Como é que a gente vê a sala de aula como um espaço de aliança entre professor e aluno. E, bem, fica aí a recomendação e a pressão para a gente fazer nas editoras para traduzirem isso para o ano que vem, ou mais rápido possível. Mas esse ponto aqui dele, de que as reflexões sobre educação cristã, elas acabam sendo ou faz devocional, ou você debate esses tópicos em sala de aula, você defende essas posições, né, me remontam ao início desse grupo, porque uma questão muito presente nos debates era, por exemplo, sobre história providencial, porque dentro do universo
da história cristã, da educação cristã, pelo menos no Brasil agora, só um instantinho. Alex, ia falar comigo aqui agora. Então, voltando, pelo menos dentro desse universo da educação cristã, a história providencial, ela meio que surge, ela tem surgido, eu tenho essa impressão, com essa definição, né? Essa é a visão que o cristão precisa ter sobre a história. Se você não tem isso, você não é cristão, nem um bom historiador. Quando a gente olha para a prática da história cristã ao longo do tempo, né, eu gosto muito do trabalho de um teólogo luterano que está lá no Regent College, que é o Jens Zimmermann. Depois eu posso colocar o nome dele aqui, que ele tenta resgatar os princípios do humanismo cristão. Ele fala que talvez a postura cristã não seja exatamente construir uma teoria da história, né? E aí seja a história providencial, seja o modelo mais Doivert, que eu gosto bastante também, mas eles têm seus limites. A verdadeira prática cristã, se a gente for olhar para a erudição humanista como um horizonte, talvez não seja criar algo novo, mas a maneira como a gente organiza aquilo que já existe. A maneira como a gente revê as prioridades das coisas, ou a abordagem que a gente faz para as coisas. Não necessariamente criar um objeto de pesquisa novo, uma teoria nova. E assim a gente tem uma amplitude maior para trabalhar com outros ferramentais que já existem, né? E aí fazendo uma abordagem mais reformacional, reconhecendo a graça comum que tem nas diversas escolas pedagógicas que existem. Mas ainda permanece o desafio de como é que a gente concilia tudo isso com o arcabouço teológico que a gente já tem e sem reforçar esse dualismo de que agora, beleza, eu tenho um arcabouço teológico, eu afirmo ele, agora eu viro a chave e ensino a filosofia de Platão ou a filosofia do Wittgenstein ou o modo de produção marxista, como se isso não tivesse relação alguma com aquilo que eu penso, com a maneira como eu vejo o mundo e como essa maneira de ver o mundo também organiza esse conteúdo, né? Como que ele dá prioridade para ele. Então essa reflexão ainda fica aberta dentro do campo da história também. Eu acho que precisa muita coisa ser pesquisada ainda dentro dessa prática para o universo confessional, porque eu ainda vejo, pelo menos nas escolas aqui, nominalmente, nessa predominância de materiais ligados à história providencial, quando dentro da historiografia cristã, por assim dizer, ela é uma forma de enxergar a história. Tem um outro livro maravilhoso sobre isso também, que é o do História Cristã, 5 Perspectivas, do J.D. Green, ainda não tem em português também, mas ele é muito bom. Então fica aberto esse espaço, esse grupo também é um espaço para a gente discutir isso, mas quem se sentir aí vocacionado também para trabalhar nessa linha, por favor, use os dons e talentos que Deus te deu, porque a gente está precisando de ferramental nesse sentido. E, por fim, obrigado pela audiência e paciência de vocês.